quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a série Vinagre de Maçã, história real, mas ela foi ficcionada. Alguns personagens foram criados até para poder dar sentido, um pouco mais de sentido na série, e nomes foram modificados por questões, acredito que legais também, né? Não acabar precisando pagar um processo por expor a vida de algumas pessoas, enfim, que não estavam concordando muito aí com o que estava sendo passado. O fato é que agora, depois que a série já saiu, algumas pessoas assistiram, a gente também já consegue saber aí o que pessoas que se identificaram na série têm para dizer sobre tudo o que foi passado na série. Depois que eu falar um pouco sobre a série, sobre os 6 episódios da série, também vou falar rapidamente sobre os personagens que são reais, né? As personagens ali que só modificaram o mesmo nome, mas que tudo ali basicamente aconteceu. Como é o caso, sinceramente, da Bel. Tudo que aconteceu ali na série e que a gente tá vendo que foram ações dela, coisas que aconteceram de verdade, tá, gente? Aconteceram, isso aí é bem interessante de deixar pontuado. Então, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu vou tentar contar esses 6 episódios para vocês de uma forma que não foi feita na série, de uma forma que é mais em uma linha cronológica, porque a série ela tem aquela questão de ir e voltar, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e quando a gente está contando e não assistindo a série, isso pode ficar um pouco confuso, então eu vou contar para vocês de uma forma que não fique tão confuso, para facilitar também o entendimento de quem não assistiu a série. Bom, a série vai mostrar pra gente como foi a infância de Belle Gibson, como foi ali a criação da Belle Gibson. Inclusive a gente vai saber que a mãe dela era uma pessoa, ela sempre fala na série, ela vai falar várias vezes que a mãe dela, ela tinha esclerose, tinha doenças ali que ela precisava ajudar a mãe a se cuidar, e a mãe dela sempre dá a entender que a problemática é a Belle e que a Belle dava trabalho em relação a inventar coisas, a ser uma atriz, como, né, segundo as palavras da personagem ali da mãe, desde que ela era muito pequena, que inclusive ela chegou certa vez a parar no hospital, quase a entrar em cirurgia, porque ela teria feito ali uma situação, uma cena, como se ela tivesse problema de coração, e eles acreditaram, ela fez exames e tudo isso é também mostrado na série em alguns pedacinhos ali pra gente entender até onde ia mais ou menos aí a pira, né, da Belle em questão a doenças. E também a questão toda da tênia, vai ter uma parte, por exemplo, que ela vai dizer que ela tinha uma tênia e que ela investigou ali na internet e descobriu que vinagre de maçã poderia resolver o problema de tirar a tênia e que ela tirou essa tênia pela boca. E isso são coisas que são contadas por outros personagens ao longo da série e tá tudo certo. Só que também a gente vai percebendo que ela teve uma vida muito estranha e que aos 12 anos de idade ela teria fugido de casa, ido morar com um cara, ninguém sabe quem era esse cara, não é explicado muito bem quem é esse cara ou quando ela voltou para casa. Mas também a gente percebe que a mãe dela talvez não tivesse tanto cuidado com ela assim, não gostasse tanto dela assim, como ela demonstrava. Ela parecia ser um pouquinho narcisista, a mãe dela tinha algumas questões ali, parecia não suportar a Belle. Ela também dizia que a mãe, por sua vez, ela tinha problemas ali, acho que ela tinha esclerose, então ela sempre dizia que tinha que cuidar da mãe, sendo que ela teria saído de casa aos 12 anos de idade. E aí que a gente vai pegar aqui uma primeira parte que conta o seguinte, que na verdade não se sabe se ela tinha 12 anos, porque afinal de contas não se sabe se ela nasceu em 1988 ou em 1991. Isso aí vai ficar um pouco mais pro final ali no último episódio da série, mas é já para vocês terem uma ideia de como é confusa essa história e como é confusa a vida dessa moça, a vida da Belle. Então a Belle, ela decide que ela não quer mais morar naquela casa e que ela vai morar então com esse rapaz que ninguém sabe quem é, e também não é explorado isso na série, e tampouco é explorado quando ela saiu da casa desse homem, porque depois já mostra a Belle trabalhando em um call center ali, acredito que de plano de saúde, e depois ela está grávida, né? Então o pessoal lá não gostava dela, ela não era uma pessoa que as pessoas gostavam com facilidade, na verdade, pelo contrário, parece que ela se esforçava demais para que gostassem dela, e isso não acontecia. Quanto mais ela se esforçava, mais as pessoas não gostavam dela. Mas ela está grávida, então ela já está ali nos últimos momentos de trabalho e já vai para casa, porque logo em seguida ela vai ter um bebê. Ela monta um chá de bebê, ela monta várias coisas ali
e ninguém aparece no chá de bebê. Teriam dado ali por obrigação um presente que depois também ela tenta trocar, porque ela não queria aquilo, ela não queria aquele presente, ela já tinha gostos diferenciados e basicamente depois que ela tiver esse bebê, ela vai morar com o pai do bebê e a vida deles assim vai ser uma baderna. Ela, de fato, tá sempre correndo atrás da bola, vai ter um emprego numa loja de bebê na série e ela vai começar a pegar algumas peças da loja de bebê para poder fotografar as peças e colocar em um blog que ela tinha montado que chamava Organic Baby. Essa Organic Baby mostravam algumas roupas de bebê ali. Eu não consegui entender muito essa questão de bebê orgânico, mas tá tudo certo, foi assim que foi retratada na série. Esse teria sido o primeiro projeto. Ou, como diz a própria Bel na série, teria sido a primeira startup dela. Bom, casada com esse rapaz e também com um filho pequeno e trabalhando nessa loja, ela não tá vendo muita perspectiva de melhora na vida. E ela era uma menina que parece que ela tinha uma necessidade muito grande de duas coisas: atenção e dinheiro. Isso acaba pautando muitos pontos ali da vida dela e é quase que inegável que muita coisa ela fez sim por atenção e também por dinheiro. Era o mesmo gosto e ela não tinha muito sentimento pelas pessoas. Pelo menos é assim que é retratado na série. Se isso é verdade ou não em relação aos sentimentos dela, não poderemos saber. Afinal de contas, não se conseguiu tanto assim sobre a Bel Gibson. A questão é que na série, ela, por exemplo, ela tem o filho dela. Então ela quer, por exemplo, expandir os negócios dela. Ela quer saber como é mexer com a internet, vender pela internet. Começam a ficar cada vez mais populares as empresas que vendem pela internet. Então ela quer entrar nesse negócio, só que ela quer entrar no negócio com essa questão toda das roupas de bebê. Ela vai a uma conferência que falava sobre negócios, naquela fase em que o Instagram estava chegando com tudo e muita gente estava migrando seus negócios ali para o Instagram, empresas que só vendiam pela internet, e ela vai a essa conferência para aprender a trabalhar com isso. Acontece que ali estava te dando algumas dicas de negócio. Já não era um curso muito bom, mas era de dicas de negócio, mas não ensinava você a montar ali o seu projeto, montar a sua loja virtual, seja lá o que for, e ensinar que nem ela tinha dificuldade para as pessoas colocarem o produto no carrinho, esse tipo de coisa. É aí que ela vai conhecer um rapaz chamado Clive, que vai fazer parte da série até o final e é a personagem mais estranha dessa série, no meu humilde ponto de vista. Clive trabalhava com TI, tinha pessoas ali que eram um pouco mais, de repente, preparadas do que ele, mas ele acaba ajudando ela por livre e espontânea pressão. Segundo ele, ele viu ali uma moça cheia de sonhos, com um filho pequeno, então ele decidiu que ele ia ajudá-la. E nessa hora, quando ele chega para começar a ajudá-la, ele meio que assim já se apaixona por ela, porque ela já começa também, chuta a bunda do cara que era o pai do filho dela, ele vai viver a vida dela porque ele disse pra mãe que era doida, que ela era doida e tal. Tem uma cena também que ela está no banheiro, eles estão brigando muito sério, porque parece que ele não tinha muita responsabilidade. Ela saía para tentar resolver as coisas dela, trabalhar, quando ela voltava, o filho estava lá, nem a fralda o camarada tinha trocado, era ela que colocava o dinheiro dentro de casa. Resumindo, duas crianças brincando de casinha, por quê? Algumas pessoas diziam que ela tinha 23 anos quando ela teve o seu bebê, outras que ela tinha 19, então isso também fica aí, né, uma incógnita. Mas sinceramente parecia que ela tinha 19 mesmo, e não era só fisicamente também, mas em questões mesmo ali de responsabilidade, mas ela era muito inteligente. Bom, ela acaba sendo demitida dessa loja de bebê, porque afinal de contas ela tirava as peças e a mulher acabou dizendo que ela roubava as peças, isso não ficou muito claro se ela roubava ou não as peças, fato é que ela tirava para fotografar e ela queria vender coisas de bebê aí que chamava Organic Baby, só que ela queria mais, ela dizia que ela queria um negócio grande, ela queria vencer e tá tudo certo, ela era super jovem, super focada, então ela começa a entrar muito na internet porque ela começa a ter muitas brigas antes de terminar o casamento e ela percebe que quando ela estava numa situação difícil, como por exemplo, meu companheiro brigou comigo, sou só eu cuidando do meu filho e estou doente, as pessoas que normalmente ignoravam ela nas redes sociais faziam o quê? Ah, querida, não acredito, caramba, querida, tadinha, né? Ai, mãezinha, tem força. Aí, recebendo esse carinho, ela já sabia o que dizer nas redes sociais quando ela queria um certo abraço virtual. Só que vai ser mais ou menos essa época que ela vai entrar em contato com uma página, na verdade um blog, de uma moça chamada Mila. E a Mila, ela era uma mulher que tinha câncer e que ela tratava o câncer dela com medicina que não é a medicina tradicional, são medicinas alternativas. Então ela tratava com sucos, ela contava ali toda a jornada dela
tentando vencer o câncer. Então ela ia relatando tudo ali. É nessa hora que ela tem a brilhante ideia de utilizar pela primeira vez a frase: tenho um filho para criar, preciso vencer na vida, preciso me acertar na vida, porque eu tenho câncer. E aí ela diz que teve uma dor de cabeça muito forte no trabalho e foi aí que o câncer no cérebro dela foi descoberto. E aí ela tinha um filho para criar, além de tudo isso, além ainda de tentar fazer uma empresa funcionar, dar certo, e enfim, ela era uma super mulher. E a galera caiu para o abraço. Todo mundo começou ali a, nossa, você é muito forte, você vai conseguir, essa coisa toda. Só que acontece que no fundo ela ainda não tinha um plano. Ela ainda não tinha um plano e ela já sabia, é quase como se fosse um instinto de que essa empresa que ela tinha montado, a Organic Baby, não ia para frente. Depois que ela se envolver com o Clive, que o rapazinho não estiver mais lá, o Clive vai ajudar ela no projeto novo dela, que é criar um aplicativo que falava sobre vencer o câncer com comidas naturais. Porque ela fala para o Clive, quando ela conhece ele, que ela tinha câncer e que ela queria vencer. Ela mostra o blog para ele, ele diz que o blog era bom e ela fala da ideia dela de criar comidas, né, comidas ali específicas para a pessoa vencer doenças, para a pessoa saber o que comprar no supermercado, para saber o que falta ali na casa em relação à lista de compras, essa coisa toda, e isso ficaria num aplicativo e todo mundo poderia carregar esse aplicativo com você. Ele viabiliza tudo isso porque ele contratou uma pessoa para ajudar, mas certo dia ele já está ali com o aplicativo pronto e o aplicativo começa a ser um sucesso. Qual é o problema disso? Esse aplicativo, essas comidas, esses sucos, essa coisa toda era totalmente, às vezes até mesmo, copiado de outras pessoas e no caso aqui na série da Mila, tá? Porque a Mila fazia exatamente assim, ela tentava curar o câncer dela com sucos, comidas, terapias, fosse holística, terapia alternativa, tudo que vocês podem imaginar de natural, sem nenhuma química, sem nenhum remédio, sem nenhum hospital e sem nenhuma responsabilidade também, né? Porque isso aí é super preocupante. Vocês já vão entender porque eu tô falando nenhuma responsabilidade, eu não tô julgando a moça não. É que ela sabia também que estava dando errado. A diferença entre a Bel e a Mila, tirando personalidade, era a seguinte: a Bel, ela não tinha câncer, a Mila tinha, mas no fundo a Mila também vendia as receitas, os sucos e tudo mais, como se de repente ela tivesse vencido o câncer, e ela não tinha vencido. O braço dela era a prova disso. Só que a gente acaba simpatizando tanto com a personagem, em comparação à Bel, que nós percebemos o seguinte, que ninguém repara que ela também estava enganando pessoas. Ali estavam os tumores e ela disfarçava, tá? Então isso é uma coisa importante, a gente vai também falar um pouco disso um pouco mais pra frente. Aí que vai nascer um aplicativo chamado Holy Pantry. E depois ela vai negociar com a Apple e a Apple vai tentar colocar no Apple Watch. Ela vai conseguir sim esse contrato, mas vai ser um pouco mais pra frente com o aplicativo, mas ela quer mais. Ela quer também um livro. E no meio disso, quem tá quase que, né, colocando tudo para funcionar? O Clive. E a gente percebe que ele cria um amor danado pelo filho dela. Ele cria o filho dela porque ela não tem tempo para nada. Ela simplesmente passa 24 horas do dia dela dedicada a ela. Algumas pessoas se questionam se eles eram, até na série mesmo existe esse questionamento se eles eram casados, se eles não eram e tal. Sim, eles eram um casal. Eles não eram casados, mas eram um casal, só que às vezes dava a impressão até que não era. Porque eles quase não ficavam perto um do outro, quase não ficava junto, ele estava sempre cuidando do filho dela. Então, é aquela cena clássica de você ver o cara preso a uma mulher porque ele não quer ficar longe do filho dela. E certa vez ela também vai jogar isso na cara dele, que se eles se separarem, o que vai acontecer? Ele vai ficar longe do menino, porque não é o nome dele que está na certidão de nascimento. Ela é cruel, ela é bem cruel. Ou então também com o Clive, ela faz uma visita até a casa da mãe dela, que também ia se casar novamente, né? Ia se casar com um cara lá e os dois começam a conversar sobre a vida dela, os negócios dela. Ela fica super irritada com a mãe e o Clive percebe que a barra é um pouco pesada na casa dela, sim, em relação à mãe dela. E ela diz pro Clive que a mãe dela contou que era necessário trocar os lençóis de cama quando ela tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade. Então ela passou anos da vida dela sem trocar os lençóis. E que isso era nojento, que tipo de mãe fazia isso. Ela foi contando várias coisas ali em relação à mãe dela, que a gente pode considerar bem absurdas no mínimo, e que a mãe dela não era essa mãe, né, tão zelosa como ela queria que o Clive, o futuro marido dela, acreditasse. E também ela estava, sim, interessada nessa questão toda de para onde está indo a carreira da Bel. Afinal de contas, ela deu a entender para a mãe
que aquele negócio que ela estava montando dos bebês orgânicos lá iria dar muito dinheiro. A mãe dela achou que era uma empresa e aquela coisa toda de empresa mesmo, com cadeira de chefe e o caramba. E não, o aplicativo que ela queria criar contando como ela estava vencendo o câncer com comidas naturais, e quem acabou, ao que tudo indica ali, pagando, viabilizando, fazendo tudo foi o Clive. Ele sai, ela então começa a se tornar uma pessoa importante, e de fato ela se torna, porque o aplicativo ele é muito baixado. Ela também já tinha criado uma página que era como se fosse assim, cuidando da Bel ou salvando a Bel, onde ela ia dividindo toda a jornada dela em vencer o câncer, ser mãe e essa coisa toda, enfim, sempre tudo com muito amor, né? Tudo era feito com muito amor. Bel era um ser feito de amor. Clive sempre como coadjuvante, ao mesmo tempo que dava a ideia de que ele acabava pagando tudo ali, que ela estava idealizando, só que essas coisas acabavam virando dinheiro, pelo menos não acabava no ralo, tá? Era um investimento, se a gente parar para pensar, ele acabava investindo, por quê? O aplicativo deu super certo, diversas pessoas baixaram em vários lugares, e aí ela tem esse contrato que vai acontecer com ela na Apple. Quando é lançado o Apple Watch, eles já teriam integrado esse aplicativo de comidas, enfim, de ideias de comidas, o que ter dentro de casa, tudo saudável, usava, enfim, o Ayurveda, em tudo que vocês podem imaginar aí de referência, ela acabava utilizando nessas comidas, e me perdoem se eu estiver falando Apple errado, eu sei que sempre me corrigem aqui, mas eu não consigo falar diferente. Bom, então a gente vai parar aqui na fase em que ela já está mudando de casa, comprando uma BMW, tendo roupas incríveis, ganhando prêmios, sendo muito exaltada, falando sobre todas as coisas da Bel, e também conhecendo a Mila, a menina que de fato tinha 23 anos de idade, câncer no braço diagnosticado. E a história da Mila também é bem no começo da série e é mostrado ela sendo diagnosticada. Ela vai ao médico, ela está com os pais, e a família dela já tinha histórico com câncer. A avó dela morreu de câncer, a mãe dela tinha muita preocupação em relação ao que ela estava sentindo e o diagnóstico dela, e o médico acaba confirmando que sim, que ela tinha câncer no braço, tinha ali alguns tumores que eram bem visíveis, e o médico diz o seguinte, que ela, removendo o braço, ela teria 89% de chances de cura, mas era todo o processo, ela teria que remover, depois quimioterapia e essa coisa toda. Você imagina só, você indo, né, assim, sendo pego totalmente de surpresa, você vai ao médico, olha, você tá com câncer e agora você tem que amputar o braço. Então isso foi uma coisa que pegou ela totalmente desprevenida. Ela era uma moça muito bonita e ela queria o braço dela, ela não queria que acontecesse a amputação. Então ela vai tentar de tudo. Primeiro, médico, né? O médico vai tentar fazer algumas abordagens ali que não era cirurgia direta, mas depois, quando tem apenas como opção a cirurgia, ela começa a participar de vários grupos de medicina holística, alternativa, comida, suco, até que ela vai testar ali como se fosse uma abordagem quase médica, à base de suco, que não é nada, né, a base médica, mas dava a entender que sim, tinha um livro, você ia para o México, você fazia todo um protocolo ali dentro daquele lugar, custava $8.000, você saía de lá basicamente controlado, porque eles acreditavam que o corpo era capaz de se curar se você desse ao corpo as coisas corretas para o que você tinha, para a doença que você tinha, se você tivesse os pensamentos certos e essa coisa toda de comida misturado com um pouco de coaching e essa coisa toda. E a Mila fez tudo isso. E aí o que acontece? Com todo esse protocolo que ela começou a seguir, ela precisou em determinados momentos ali tomar 16 sucos em horas diferentes durante o dia, um tal de enema de café, enfim, era uma situação bem, até um pouco esquisita, né, ali de ver, enfim, e isso fazia parte do protocolo, e ela foi fazendo tudo isso, é aí que ela cria o blog dela, que foi o blog que a Bel acabou conhecendo quando ela estava passando aquela situação, que ela estava com o filho pequeno, que ela acabou tendo contato. Então, quem influenciou a Bel? A Mila. Então, a Mila cria o blog que dá ideia para a Bel. Então, é aquilo, né? A Mila influencia a Bel e depois as duas viram rivais, né? Não influencia diretamente, mas influencia indiretamente porque ela já estava ali em um papel de influenciadora. E por que eu tô dizendo isso? Não, ela estava só dividindo a rotina? Não é bem assim. Porque vai ter uma conversa em que ela vai estar falando com o pai e dizendo para o pai o seguinte, que ela já estava chegando a 20 mil seguidores. E quando ela tivesse 20 mil seguidores, começava a chegar patrocínio. Então, sim, ela queria fazer daquilo negócio e não apenas um diário da vida dela também, mostrando amor e aquela coisa toda. Então,
é frágil, sabe? É aquela coisinha assim, um toque aqui, outro ali, mas a gente percebe que as duas elas tinham a mesma vontade, ganhar dinheiro com isso. A Mila, ela não queria ceder à medicina de jeito nenhum, então assim, esse passou a ser o modo de vida dela, ela vivia essa terapia dos sucos, das comidas saudáveis. As coisas da Mila não vão prosperar tanto quanto as coisas da Bel. No começo prospera bastante, acontece ali um livro, acontecem palestras, só que depois isso vai murchando, 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 até que ela percebe que a Bel tá na frente. A Bel já tá com o aplicativo, a Bel vai dar um jeito de conseguir lançar um livro pela mesma editora que a Mila. Então as duas tinham um livro, ela tinha um aplicativo, enquanto a outra tinha um blog que já tinha quase que caído em desuso. Enfim, a coisa toda se torna já uma certa rivalidade. Só que elas vão acabar se encontrando. Na série elas se encontram três vezes talvez aí no máximo, mas na história real parece que foi uma vez só, porque essas duas mulheres existiram. Bel, ela chegou a ficar tão assim, ela gostava tanto de acompanhar o trabalho da Mila, que ela chegou até mesmo aí em uma dessas palestras e as duas conversavam via rede social. Ela achava que a outra conhecia ela, considerava ela uma amiga, e depois quando ela se conhece pessoalmente ela não sabe nem quem é, sabe? Ela ficou um pouco frustrada e, enfim, foi toda uma cena, mas ela conheceu a Mila e depois ela sempre falava da Mila, como se a Mila tivesse sido inspiração dela e tal. Só que a Mila não enxergava as coisas desse jeito, principalmente quando acontece um prêmio de mulher, como se fosse mulher mais animada, mais divertida e empreendedora. E quem ganha esse prêmio? Estava disputando a Bel, outras mulheres e a Mila. E aí quem ganha o prêmio é a Bel, porque a Bel já tinha feito o aplicativo, a Bel já ia escrever o livro dela, ia fazer o livro dela. Só que esse livro que ela vai desenvolver, esse livro que ela vai escrever, comprometer muito a vida dela, porque até então as pessoas ouviam ela falar em vários lugares. Ela dava entrevistas, falava com pessoas e falava sobre o câncer dela, só que quando ela escreve um livro, ela se compromete, porque ela conta como foi a descoberta, qual foi o hospital, o nome do médico, que ano aconteceu, que exame ela fez, que tipo era. Então tudo isso ficou muito exposto no livro dela, coisa que depois ela vai ter que se explicar. Uma vez que depois ela vai alegar que ela nunca teve um diagnóstico em um hospital, só que ela colocou isso no livro. E esse livro tá lá recheado de coisas ali sobre a batalha dela contra o câncer. E aí é que tá o problema, porque ela não tinha câncer. E quando ela precisar provar que ela tem, ou arrumar uma desculpa para as coisas que ela foi alegando ao longo do tempo, tudo já estava escrito no livro, então ficou muito difícil para ela rebater. Em contrapartida, a Mila vai aos poucos quem é a Bel de fato, porque ela tinha essa dúvida. Ela não achava, por exemplo, que a Bel parecia ser uma pessoa que tinha câncer. Ela não achava. Então ela dizia, como é que pode? Ela tem esse problema, é na cabeça, né? Ela tem essa doença na cabeça e de repente ela faz todas essas coisas. Ela começou a duvidar. E o engraçado é que ela duvida de uma coisa que ela também fazia. Porque quem olhasse para ela, uma pessoa que, se a gente parar para pensar, o médico deu a ela 4 meses de vida, né? Se ela não fizesse nenhum tratamento. Ela viveu anos, então ela vai viver 5 anos ali à base dessas terapias que ela foi desenvolvendo. Então, a gente tem que pensar que até que, se a gente parar para pensar, pode ter funcionado por um tempo, depende da ótica de cada um. Porque a gente sabe também que a alimentação, se alimentar corretamente, é muito importante para o corpo. Imagina quantas chances a Mila teria se ela tivesse feito toda essa dieta de sucos, comidas saudáveis, mais o tratamento. Talvez rapidamente ela tivesse se curado e superado aí todas essas questões. Só que fato era que ela lutava contra alguma coisa, a outra não tinha nada, a outra lutava para colocar cada vez mais dinheiro no bolso dela. Mila tinha uma amiga, uma melhor amiga chamada Charlene, e a Charlene, elas cresceram juntas, desde bem pequenininhas mesmo, elas se conheciam, então aquela coisa de pai e de mãe, era como se todo mundo ali fizesse parte da mesma família. E ela ajudava com toda essa parte de organizar as palestras e tudo mais, ela acabava ajudando a Mila. Só que quando elas forem nesse encontro e que a Bel vai ganhar o prêmio, a Bel vai começar a jogar que fechou com a editora, que ia precisar de alguém para ajudar com os negócios. E querendo ou não, ela também cresceu um pouco ali o olho em de repente ganhar uma boa comissão trabalhando para outra lá, trabalhando para a Bel e deixando a Mila. E a Mila, pelo que tudo indica ali, não pagava nada para ela, então ela foi trabalhar para a Bel, ao mesmo tempo que ela tentava assessorar a Mila, mas isso era quase impossível porque a Bel precisava de tudo o tempo todo, como a pessoa super manipuladora que ela era. E ela começou a entrar em umas também que era assim:
vou fazer o evento tal, tantos por cento do que eu arrecadar eu vou doar para a caridade. Isso ela dava uma lista de casas que ajudavam pessoas que tinham câncer e também ela vai conhecer em uma reunião, ela vai conhecer uma mãe de um garotinho que tinha um tipo muito severo de câncer no cérebro e ele precisava de uma cirurgia com um médico que era aquele médico que nenhum médico quis operar, eu vou operar, só que custava 60 mil dólares e ela não tinha esse dinheiro. A Bel vai usar a imagem do menino, vai usar várias coisas para poder arrecadar dinheiro. Você vai vendo ali na série os marcadores de dinheiro subindo e ela não repassa esse dinheiro para a família, ela não vai repassar. Vai chegar um momento que o garotinho está precisando muito fazer essa cirurgia e nada do dinheiro. E aí que as coisas vão começar a ficar bem ruins para ela. Por quê? Conforme a Charlene vai morar na casa dela, a Charlene vai percebendo muita coisa, como por exemplo, as comidas que ela fazia diversas comidas para mandar para o garotinho, para esse garotinho que ela estava ali disposta a ajudar, só que ela não mandava. Depois ela vai percebendo que a Bel não mandava aquelas coisas para aquela família, que depois a gente vai descobrir que acho que o sobrenome real é Schwartz, eu não lembro mais como foi retratado na série, mas era uma família que cuidava então desse filho que estava com esse problema e que precisava dos 60 mil para fazer e que ela se ofereceu para dar o dinheiro, porque assim ela podia mostrar que ela era engajada, que ela ajudava pessoas que estavam nessa mesma luta que ela. Então veja só, ela iludiu uma mãe que estava desesperada atrás de ajuda para o filho poder tentar se salvar e ela não teve a responsabilidade de guardar 60 mil dólares. Eu tô falando de dólares australianos, ele não tem o mesmo valor que o dólar americano, então quer dizer, não era tanto dinheiro assim, porque ela ganhava muito dinheiro mesmo, entre livro, contratos, você pode colocar aí milhões, ela não podia ter guardado 60 mil dólares e dado para fazer a cirurgia do menino, porque ela dizia que ajudava essas casas de caridade, ela não ajudava. Ela sempre dizia que o contador dela tinha se enrolado ou que ela estava sem fluxo de caixa, gente. A mãe já preparando a mala para o dia que o filho vai fazer a cirurgia e ela precisava de fluxo de caixa. Ela quis dizer que naquele momento ela não tinha aquele dinheiro e ela sempre inventava uma coisa aqui, uma coisa ali e isso foi decepcionando muito a Charlene. Enquanto isso, quem acaba adoecendo é a mãe da Mila. A mãe da Mila passa mal e quando eles vão investigar o que ela tinha câncer também. Nessa hora que eu pensei, caramba, esse pai tem que ter nervo de aço, porque a filha já tinha ido também a sogra e agora a esposa, ele ficou totalmente desesperado, porque assim que é descoberto câncer, o que acontece? A mãe da Mila decide que ela vai fazer o mesmo tratamento que a Mila fez, ela não quer fazer os tratamentos médicos, ela quer ir direto para terapia alternativa ali, para medicina alternativa. Só que no fundo a gente não consegue saber se ela fez isso porque ela não queria mostrar para Mila que a Mila não se daria bem com o tratamento e que de fato ela podia ajudar a filha a entender que iria funcionar, talvez dar uma esperança para Mila, ou se de repente ela já não queria esse tratamento porque ela tinha uma questão que ela até fala, né, com ali, vamos colocar ali a líder do grupo de terapia no México, que foi sobre o fim da mãe dela, como tudo aconteceu. E você via que ela tinha um pouco de trauma daquilo, talvez ela não quisesse passar por essa situação. E por isso, então, ela decide fazer esse tratamento aí alternativo da Mila. E a Mila vai preparando tudo. O pai quer ter, assim, um troço, porque o pai diz, não, você vai para o hospital, eu não posso deixar você fazer isso. Com a Mila não teve jeito, ela já tinha maioridade, obviamente ele não poderia barrar a Mila de fazer isso, mas era a esposa dele, ele tentou de tudo, ele chorou muito, ele pediu muito, mas ela foi para o aeroporto e no aeroporto ela ia já para o México para começarem a fazer aquele tratamento alternativo que durava lá um certo tempo, tinha que ficar no México, não podia ir embora de lá, precisava ser assistido, enfim, toda uma situação, ela estava muito mal, ela chegou até o México de avião, ainda a mãe dela, junto com a Mila, o pai não foi, e o que aconteceu quando ela desembarcou? A mãe começou a passar mal e a mãe dela falece, então a mãe seguiu os tratamentos dela, com os sucos, com as coisas, e a mãe faleceu, e aí a culpa começou a correr, porque ela teve que falar para o pai, pedir desculpa pro pai, ela se sentiu culpada pelo que aconteceu com a mãe dela, e aí é nessa hora também que a gente vai percebendo que ela sabia que não estava funcionando, e que ela deveria, quando ela percebeu que a mãe estava doente, ela poderia ter dito, mãe, não faz esse tratamento, não cai nessa, tenta o tratamento convencional, porque é difícil,
Conforme vai passando as cenas, tem horas que você vê ela escondendo os tumores com a blusa, tem horas que você vê passando maquiagem, então ela sabia que estava lá, que ele não estava curado. Aí é nessa hora que ela percebe que assim, as coisas ficaram bem ruins, porque ela perdeu a mãe dela, ela sente uma culpa muito forte. Ela já estava casada, ela se casa com o rapaz que ela teria conhecido na escola. Eles compraram uma casa, estavam tentando viver de uma forma, né, totalmente ali natureba e tal, só que era uma vida ali em frente à praia, tranquila, só que ela agora tinha esse peso que acabou ficando nas costas dela de meio que se sentir responsável, a mãe dela ter perdido a vida. Então isso ficou muito pesado ali para ela carregar, mas ela foi e tentou continuar, tentou manter o otimismo, mas o que já estava ruim, os negócios dela que já estavam indo mal, basicamente assim foram a zero, zero mesmo. Ela estava com a hipoteca de uma casa para pagar, então era toda uma situação bem complicada em cima desse blog que não foi para frente, desse livro de receitas que não foi para frente, enquanto a outra estava cada vez mais prosperando. Bom, quando isso acontece, quando ela acaba dividindo com os seguidores que a mãe dela tinha perdido a vida, todo mundo caiu em cima dela, chamando ela de picareta, dizendo que ela vendia a vida, vida saudável e que isso estava curando ela, mas ela não foi capaz de curar a mãe dela. Assim, foi muito hate que ela recebeu mesmo, ela ficou bem desolada. E a essa altura do campeonato, a Charlene estava morando na casa da Bel. No dia da entrega do prêmio, que inclusive foi o dia que a Charlene aceitou ir morar com a Bel, ela começou a fazer algumas pesquisas. Isso a Mila. Mila foi fazendo pesquisa e encontrou umas postagens da própria Bel em volta de 2009. É como se fosse um blog de skatistas e nesse blog tinha fotos dela. Ela tava com cabelo diferente, cabelo escuro. Ela vai saber mais coisas sobre a Bel. Tinham pessoas ali que estavam falando da Bel, tinha umas coisas ali sobre a Bel. Ela vai tendo mais ou menos uma ideia de quem era a Bel e vai ali ter a informação de que a Bel teria fingido, tinha passado por operações no coração, em duas delas ela teria ficado ali algum tempo com a máquina totalmente parada e depois voltou à vida. Teria também sido no ano de 2009, 2010 que ela foi diagnosticada com esse tal câncer e que nada constava, ela não conseguia encontrar nada que provasse que essa menina tinha esse câncer. Foi aí que ela começou a conversar com a Charlene para ver o que a Charlene descobria, porque ela queria saber se era verdade, se ela tinha ou se ela não tinha câncer. Porque ela vai dando umas informações e a pessoa que passa, ela sabe se aquilo é verdade ou não. E ela percebeu que aquilo era meio decorado. Inclusive, há quem diga, na série isso não fica muito explícito, apenas em uma cena, que ela se aproximou da família que tinha o garotinho que precisava da cirurgia, porque como era também um câncer no cérebro, ela queria imitar sintomas que o garotinho tinha para poder deixar a história dela mais forte, e a gente vai poder conferir isso no dia do aniversário do filho dela. Enquanto isso, é festa aqui, é festa ali, é compra isso, compra aquilo, a vida tava boa, maravilhosa. Existe um momento que a Mila ainda tá vendendo os sucos dela e tudo mais, e ela vai encontrar uma senhora que vai falar para ela passar sálvia negra ali nos tumores que iria ajudar. Ela ficou usando aquela sálvia, usando, e aquilo meio que assim, quase que necrosou, ficou numa situação assim terrível, e ela precisou de fato ir ao médico. Resumindo essa parte da Mila, o que aconteceu é o seguinte: ela chega lá e o médico diz para ela que se ela tivesse aceitado o tratamento 5 anos antes, quando ela foi diagnosticada, ela teria alguma chance, mas agora para ela era só tratamento paliativo, não tinha mais nada que eles pudessem fazer, assim, não tinha mais jeito. E aí rapidamente também a Mila vai morrer. E isso é uma coisa que chama bastante a nossa atenção, ao mesmo tempo que isso também não nos aflige, porque a série não passa cenas que nos façam ficar aflitos. Você fica um pouquinho triste, mas rapidamente passa. E isso é uma característica da própria série. Eu também vou aproveitar porque nós falamos da pessoa que influenciou a Bel, que foi a Mila, que acabou até mesmo sendo copiada, não apenas influenciou, mas também virou depois, né, objeto de vamos recolher aqui algumas receitas aqui da Mila. Mas também vamos falar de uma mulher chamada Lucy, porque a Lucy foi diagnosticada com câncer de mama e fez tudo certo. Ela fez a cirurgia, ela teve acesso a bons médicos, ela teve acesso a bons remédios, o tratamento, por mais que quem olhasse pensasse, essa moça, ela não vai aguentar, ela não vai resistir, isso faz parte do tratamento. As pessoas que estão em tratamento sabem disso, então muita gente que olha de fora pode pensar assim,
essa pessoa, ela não vai durar muito tempo. A própria terapia, ela acaba deixando a pessoa, às vezes, tem pessoas que costumam dizer, até eles se referem um pouco sobre isso na série, que até fica com um certo aspecto diferente a pele, fica também com, às vezes, pode ficar com algum tipo de cheiro. Então, assim, do próprio tratamento. Lembrando, é feito com radiação, então a gente tem que lembrar de tudo isso. É uma coisa agressiva com o corpo? Claro que é. Então você vai perder cabelo, em algumas situações tem terapias que você não vai perder cabelo, mas nesse caso, no caso da Lucy, ela passou por tudo que a gente está acostumado a saber que uma pessoa que ela é diagnosticada com câncer, ela pode passar, então perder os cabelos, só que ela era uma pessoa que tinha presença de espírito. Então, ela, por exemplo, tinha o cabelo curto, quando ela descobre, é toda uma situação, operação, quimioterapia, remove mama, e é aquela situação muito triste, mas ela até brincava, ela colocava perucas ali coloridas e tal, só que ela foi ficando cada vez pior, ela foi assim ficando cada vez mais fraca. Talvez fraca fosse a palavra e não pior, porque em nenhum momento a gente vê nenhum médico dizendo que, por exemplo, ela está sendo mais afetada. Não, a gente vê algumas complicações que vão tendo ao longo do tempo, como algumas em relação a operar uma veia ou outra cardíaca para não atrapalhar o tratamento, mas nunca referente a, de repente, outras partes do corpo ter sido tomada pelo câncer e acontecer a tal da metástase. Ela tem a imagem que muitos de nós já têm de uma pessoa que está lutando contra o câncer, né? A questão toda de estar careca, a questão toda de usar peruca, de estar bem debilitada, de estar com aquela palidez, muito magra também. Então, você vê tudo aquilo e você não consegue achar que aquela moça tem esperança. E pasme, quem era a guru dela? A Bel. Ela estava seguindo as coisas que a Bel ensinava. A questão toda é que ela estava seguindo o que a Bel falava, só que ela estava indo ao médico, ela estava fazendo o tratamento. Só que aquilo começou a fazer com que ela quisesse deixar o tratamento. Ela se sentia feia, ela se sentia ali muito mal do lado do marido dela, que vai ser uma pessoa importante na série, porque o marido dela era o jornalista, um dos jornalistas que vai ajudar a desmascarar a Bel. E ele vai fazer isso justamente porque a esposa dele já estava sendo influenciada por ela. E ela já queria largar os tratamentos. Ela vai largar tudo para fazer uma viagem para o Peru, para poder tomar ayahuasca, fazer os rituais ali para poder tentar se curar da forma com que ela via, de repente, a outra contando que se curou com várias medicinas alternativas. Ela também queria essa chance, ela também queria poder ter essa esperança e ela vai atrás disso. E é uma coisa que corta o coração, porque você sabe que aquilo é uma picareta. E a moça acaba parando o tratamento para poder ir atrás disso. Inclusive, é uma cena da série que eu achei muito legal, porque ela vai ter uma viagem ali de ayahuasca e vai ser muito interessante, porque a impressão que deu era que ela começou a melhorar quando ela encarou durante essa viagem tudo que aconteceria com o corpo dela quando ela morresse. Porque quando ela voltar, ela vai ter toda essa imagem, assim, até tudo ir desaparecendo, assim, do corpo dela. Ela fica até parecendo sabe aquela caveira mexicana? Que quando chega nessa parte, assim, só mesmo do esqueleto, tá cheio de flores muito coloridas, mas muito coloridas, e tinha borboleta, então ficou bem assim parecido, ficou uma imagem assim muito interessante, e você vê que depois disso ela melhorou muito, é como se assim, não tem mais mistério, não tem mais segredo, não tem mais medo, então ela volta já com vontade de se tratar, uma coisa que fez muito bem para ela, mas aí também a Bel já estava saindo da jogada, o marido dela já estava investigando a Bel. Quando aconteceu o aniversário do filho da Bel, aniversário de 4 anos, ela sabia, porque ela viu o garotinho que precisava da cirurgia ter uma convulsão. E aí o que ela fez? No aniversário do filho dela, sem contar, né, que o filho estava acreditando que poderia perder a mãe a qualquer momento. O Clive morria de medo, porque se ela morresse, como ele ia ficar próximo ao filho? Porque afinal de contas, ele ficava com o filho porque ela, né, tinha guarda ali meio que compartilhada com o ex-marido dela, mas o Clive não era nada ali na certidão de nascimento, e ela joga isso na cara do Clive. E durante a festa, o Clive, ele já tá muito irritado. Primeiro que eles já tinham passado por muita coisa. Ela teria realmente perdido um bebê de 26 semanas, que era filho dela e do Clive, na verdade filha, porque era uma menina. Então, ele já tinha essa tristeza, ela era uma pessoa que tratava ele muito mal, então essas coisas todas vão gerando, né, um certo desgaste,
e ela não tinha tato para cuidar do filho dela. O pai dele tem um derrame e ela não liga para nada, porque ela não liga para nada nem para ninguém. A mãe dele começa a pressionar dizendo que ela era mentirosa, que aquela moça não tinha câncer. Enfim, ficou aquilo na cabeça dele e ele começou também a querer saber se era verdade que ela tinha aquele câncer. Ele queria ver um exame, ele queria ver qualquer coisa que ela pudesse mostrar para poder provar que ela tinha câncer, porque ele já estava começando a cansar daquela história. E isso acaba refletindo na Charlene, que vai vendo certas cenas, certas atitudes dela. Ela pregava essa vida saudável. Ela, né, pregava tudo que era saudável, mas ela não era nada saudável. Ela era uma pessoa, por exemplo, que ela usava substâncias ilícitas, ela bebia pra caramba, ela ia pra farra, então assim, era tudo mentira. Isso tudo foi levantando questionamentos. É nesse momento, então, que a Charlene, que era uma mulher muito forte, muito esperta, vira pra ela e fala pra ela, pergunta pra ela se era verdade que ela tinha câncer, e ela enrola a Charlene. Ela enrola e desconversa a primeira vez ali a Charlene e não apresenta absolutamente nada. Todas as vezes que alguém pediu um documento, alguma coisa que provasse que estava nessa batalha, ela desconversava e dizia que não teria como mandar, ou dizia que ia enviar. Ah, você pode então enviar os seus exames? Ah, vou enviar. Logo que a gente terminar aqui, eu já vou enviar para vocês. E nunca enviava. No aniversário tinha muita gente, porque ela foi fazendo conexões. Bate parabéns, né? E chega a hora do bolo. Corta-se o bolo das crianças e ela vai pegar frutas, porque seria para os adultos que não iriam comer o bolo, porque senão, né, foge da vida saudável. E aí, com esse prato cheio de frutas, ela cai no chão e ela começa a ter uma convulsão, assim, ela simula uma convulsão que teria durado em torno de 40 minutos, e quando falam tem que chamar uma ambulância, todo mundo já fala não, a Bel não aceita ambulâncias, então a gente vai esperar passar. É nesse dia que o Clive, ele vai pesar bastante em cima para ela ir ao hospital, para ela fazer o exame, vai levar ela até o hospital, ela vai dar um jeito, vai desconversar, vai jogar na cara dele que se eles não ficarem juntos, ele não fica perto do menino, porque ele não é nada do menino, ele não está na certidão de nascimento. Até que ela vai ter uma conversa com a Charlene, e a Charlene vai falar para ela que ela podia tentar arrumar as coisas, ela podia tentar consertar as coisas. Se ela não tinha câncer, ela cancelasse essa questão do livro, ela cancelasse essa questão do aplicativo, e ela vai tentar de algum jeito fazer isso, só que foi mais forte do que ela. Ela vai começar a dizer que ela quer mudar o nome do livro para só um livro de receitas, e vão jogar bem na cara dela o seguinte: olha, nós nos interessamos pelas receitas porque a gente se interessa no fundo pela história de quem está fazendo as receitas, e no caso é você, então não tem como a gente fazer essa modificação. Ela também começa a ficar em saias justas, assim, justíssimas mesmo, mas não tem mais jeito, ela está comprometida até o pescoço. É nessa hora também que, quando eles vão lançar o livro, que vão chamar ali para uma premiere, ela vai chamar a Charlene vai lá e vai dizer para ela que só estava indo lá para ver todas as mentiras que ela ia contar, porque a Charlene já sabia que ela não tinha câncer. Charlene, ela já estava em contato com 2 jornalistas, um deles era o marido da Lucy, da moça que lutava com o câncer de mama. Esse aplicativo da Bel pode estar matando pessoas. Ele diz pode não, está, porque a esposa dele já estava largando os tratamentos para poder seguir apenas o que a Bel ensinava ali dentro do aplicativo dela, livro e tudo mais que a Bel ia criando. Eles começam a investigar, só que acontece, não foi tão fácil, porque você ter alguns indícios de que aquela pessoa está mentindo, você pode até no fundo ter a certeza que aquela pessoa está mentindo, mas, por exemplo, o pessoal do aplicativo ali, o pessoal da Apple pediu alguma coisa para ela, algum exame, alguma coisa provando? Não pediu. O pessoal ali do livro, o pessoal da editora, pediu algum exame referente a tudo que ela estava alegando ter? Não pediu. Então todo mundo ali trabalhou acreditando na palavra dela. E a partir do momento que ela dissesse eu não tenho nada, acabou os negócios, ela ia a zero. Então ela foi levando o quanto deu. Até que ela ficou em uma situação, depois dessa conversa, né, que ela teve com a Charlene, e também o falecimento da Mila, porque quando acontecer a morte da Mila, vai ter um enterro assim só ali para as pessoas mais íntimas, e essa mulher vai aparecer no enterro da Mila. Mila odiava ela, mas ela vai aparecer no enterro da Mila. E no enterro da Mila, ela vai dar um show, ela vai chorar copiosamente, vai ser um escândalo. Ela vai falar com o pai, ela vai falar com o marido, ela vai falar com todo mundo, ela vai pegar o gato, ela tinha alergia a gato, ela vai ficar toda cheia de pelota pelo corpo. É aí que vai acontecer a conversa e também vai acontecer esse aniversário. No aniversário, quando ela passar aquela questão toda da convulsão, a Charlene vai olhar bem para ela ali caída e vai dizer o seguinte, ó, para mim deu por aqui, eu tô indo embora, e vai começar a ajudar o pessoal a fazer as investigações. O problema é o seguinte:
eles começaram a encontrar várias inconsistências nas coisas que eles mesmos tinham publicado, porque muita gente ali do jornal já tinha feito matéria sobre ela como matéria de superação. E aí agora eles iam publicar uma matéria dizendo que ela tinha fraudado o próprio diagnóstico, que aquilo não era verdade, ou melhor, que ela teria inventado o diagnóstico. Então pegaria mal para o jornal, eles precisavam de outra abordagem, sem contar que ela nunca deu um exame, ela nunca deu nada para ninguém, então não tinha como provar se essa mulher tinha ou não, se ela mentia ou não existia uma prova. E você não pode dizer que aquela pessoa, por exemplo, está fingindo que ela tem um câncer se não tem nenhum exame dizendo que ela tem ou que ela não tem, ela nunca apresentou. Então ninguém podia acusar ela de nada em relação à saúde dela. E é nesse momento que eles esperam um pouco, porque sempre tem um lado para você pegar um picareta. No caso dela, vai ser a questão das doações. Lembra que eu falei para vocês que ela tinha mania de dizer que ia doar tantos por cento para um lugar, tantos por cento para outro? Eles rastrearam e ela não doava para ninguém. E aí é nessa hora, inclusive o garotinho que esperava os 60 mil, o próprio jornalista acompanhou ela sendo desmascarada para a mãe. Ela não estava lá, mas a mãe, né, dizendo que ela se ofereceu para ajudar, ligando para ela para falar do dinheiro e ela dizendo que estava sem fluxo de caixa. O jornalista acompanhou tudo isso e isso foi o suficiente para ela se envolver em muitos escândalos. Isso tudo acontece no ano de 2015, que foi o mesmo ano. Então, assim, o ano que ela começa a cair é o ano que a Mila também teria morrido. Então, é como se assim, ela caiu, mas a Mila não viu. E acho que a Mila gostaria de ter visto. E aí o que acontece? Eles começam, então, essa investigação e muita gente começa a falar, porque era um jornal chamado Age, e eles publicam que estão fazendo uma investigação sobre essas doações. Ela, no desespero, vai lá e doa uma quantia, sei lá, de 10 mil dólares aí para uma instituição, e isso fica muito visível que ela deu no desespero, ela fez a doação no desespero. E aí eles vão pegando cada vez mais rastro dela, até que a questão toda de ela ter ou não ter câncer começa a ser a pauta de todas as entrevistas que ela vai dar no futuro. Na série é mostrado, por exemplo, ela falando com, acredito que o último que ela tentou, o último veículo de comunicação, que era num programa chamado 60 Minutos. Essa entrevista existe, essa entrevista está na internet, na íntegra ali para vocês assistirem. Depois eu deixo o link para vocês. E ela está exatamente daquele jeito, blusa rosa, tudo igual ali, como foi na série. E ela tá tentando explicar, né, ali para jornalista que, na verdade, ela se enganou. Por quê? Alguns dias antes, quando ela viu que a casa estava caindo mesmo, ela começou a se retirar dos negócios, mas ela queria que eles se mantivessem funcionando, ela só queria se retirar como pessoa. Depois que ela teve aquela convulsão falsa, ela disse que ela teve uma piora no diagnóstico dela e que aí o câncer dela se espalhou. Acho que foi pro pulmão, pro rim e também pro útero. E é nessa hora que todo mundo fala, ela não tem mais condição de trabalhar. E ela diz que ela não iria mais participar, que ela não iria estar mais lá, mas ela gostaria que tudo continuasse funcionando e que essa mensagem de amor durasse aí por centenas e centenas de anos. Só que as coisas não vão ser desse jeito. Ela já tinha se complicado com várias revistas, vários programas que já tinham colocado ela numa situação bem ruim. Sobrou para ela então esse programa chamado 60 Minutos. E ela começa a dar entrevista e ela começa a tentar dizer o seguinte, qual é a ideia principal ali? Primeiro, ela quer provar que ela não mentiu, que na verdade ela foi enganada. A pessoa que deu o diagnóstico para ela a enganou. E aí todo mundo, né, a jornalista, ela fica assim com coisa, sério, você tá brincando comigo, porque ela diz no livro que ela foi diagnosticada no hospital, que ela fez rádio, que ela fez químio, e depois ela diz que depois dele dar esse diagnóstico, ele deu um comprimido para ela e disse que aquilo era uma quimioterapia e que ela passou muito mal. Então essa era a história e que na verdade ela ainda estava tentando digerir que ela não tinha câncer, porque afinal de contas ela também foi enganada, ela achou que ela tinha, mas ela não tinha, então ela não tinha culpa. Só que aí perguntam, mas foi qual hospital? Que exame você fez? Não tinha hospital, não tinha exame, não tinha idade. Teve uma hora que a mulher perguntou, a jornalista pergunta quantos anos você tem, você nasceu em 88, você nasceu em 91, e ela não sabe responder, porque ela diz que a infância dela foi conturbada, um dia registraram errado, e aí ficou 1988, quando na verdade ela nasceu em 1991. Então tudo isso vai sendo mostrado pra gente, porque essa entrevista foi muito importante na carreira, ou melhor, no fim, né,
da carreira dessa moça e saiu de lá mais do que provado que ela nunca teve câncer. Ela diz que ela não pediu desculpa para ninguém e ela deixa muito claro que ela não estava lá tentando explicar nada. Ela estava querendo colocar o ponto dela em que ela também foi enganada. Então ela vem com a história de que ela teve uma infância difícil e tudo mais. Algumas coisas são rebatidas, inclusive, durante a entrevista, e ela é totalmente desmascarada. Ainda bem, porque ainda deu tempo de salvar a Lucy. A Lucy já passa a Lucy em tratamento, já passa a Lucy em momentos em que o cabelinho dela já tá começando a crescer e a gente percebe que o tratamento da Lucy estava dando muito certo, porque afinal de contas a Apple teve que pedir desculpa e retirar o aplicativo, o livro teve que ser recolhido, só que o que passa pra gente na série é o seguinte, quando chegar nessa parte que ela terminou a entrevista, ela vai estar numa cena assim bem descontraída e vai dizer, se vocês quiserem saber mais, entrem no Google. E aí não tem mais nada, assim, acabou a série, mas tem as letrinhas que fala que ela encarou, na verdade, os tribunais, teve que pagar uma multa e tal, e só encerra o documentário. Eu acredito que eu falei de todo mundo. E agora uma coisa que eu gostaria de apontar é o seguinte, que esse relacionamento do Clive com ela era um relacionamento estranho. Tá? Tem também o cara do RP, que é muita coisa como se fosse esse cara do RP meio que desabafando algumas coisas que ela acabou contando, que ele teve que engolir, que ele caiu, que ele engoliu, e depois ele estava num tratamento para álcool, porque ele era dependente de álcool, né? Ele era alcoólico, e depois, quando ela sabe disso, ela faz ele beber e aquelas maracutaias dela toda. E são essas coisas que foram chatas para mim, porque eu acho que não tinha necessidade. Sabe, acho que dava para isso ter sido mostrado sem de repente colocar tantas personagens perdidas, que nem você vê esse cara ali no começo, depois quase que você só vai ter ideia dele de novo, assim, concretamente no fim da série. Então, sei lá, é só minha visão, minha opinião. Eu concordo com a opinião da própria Charlene, a Charlene pessoa e não personagem. A série, ela já era complicado bastante, tinha os seus pontos caóticos, o bastante para terem deixado mais caótico. Eu não senti que foi uma série fluida. Eu acredito até que ela agradou muito as pessoas, porque ela mostra certas cenas, certos momentos, em que tudo é muito rápido, né? É como se fosse tão rápido e tão simples, assim, uma pessoa, por exemplo, que está numa fase de paliativo, né, de uma doença tão séria como essa. Então, tá, você não quer passar o drama, você não quer passar o que, né, você não quer deixar as pessoas tristes assistindo a sua série, só que você pegou um assunto que sim deixa as pessoas tristes. Então, tá, você quis fazer a magia, foi tentado fazer a magia de deixar leve um assunto tão pesado. Eles também poderiam ter feito isso de um outro modo, porque às vezes dava a impressão que até não fazia muita diferença se a pessoa vivia ou não, sabe? Passou e já tá em outra cena. Ah, passou, vamos desmascarar ela. E tudo parece que não tinha muito sentimento, muito sentido. Você via as pessoas sofrerem, mas era tudo muito rápido, superficial, visto de cima. Isso também é uma coisa chata. Tem momentos que você tem muita dificuldade de ver os olhos das pessoas, porque quase tudo é gravado de cima ou é gravado em um ângulo que não, enfim, é um pouco desconfortável. E essa coisa tudo muito colorida, muito pop, depois muito hippie, muito, eu não sei, gente, eu senti assim que a série, ela realmente, ela tem um assunto muito sério, por mais que seja uma pilantragem que essa moça fez, ela mexeu com pessoas que estavam num momento muito difícil. Então, se você não quer falar sobre esse assunto, pega outro picareta. Uma picareta que deixou o Canadá chocado e envergonhado, porque essa mulher estava no aplicativo de pessoas no mundo todo. Então, é uma coisa que sim, os países eles se envergonham quando você, pelo menos é normal, né, se envergonhar, teria que ser o certo, quando uma picareta dessa aparece. Então, é só o meu ponto de vista, cada um tem direito aí de dar a sua opinião. As atrizes são incríveis, os atores são incríveis, a série toda é muito boa, o problema todo são essas distrações, é distração de, ela contando alguma coisa num movimento que ela tá no ar. De repente parece que é uma coisa muito séria, levada na brincadeira. Existe uma linha muito tênue entre a leveza e a brincadeira. E eu acho que ali em alguns momentos, não em todos, isso dá uma ultrapassada em assuntos que são, mais uma vez, muito sérios. E aí a gente pode pensar o seguinte também. Tem muita gente que assistiu essa série que pode ter tido esse aplicativo, ou que perdeu alguém com esse aplicativo, né? Porque afinal de contas, não dá para saber se ela fez vítimas que abandonaram, vítimas no sentido de abandonaram o tratamento para poder seguir ali a dieta dela. Ela tem mais ou menos o ritmo do Inventando Ana. Ela lembra até, às vezes, a série Inventando Ana, só que a Ana, ela era só uma picareta. Ela estava dando golpe nas pessoas. A gente está falando de uma pessoa que estava tirando da outra, muitas vezes, ali um tratamento. Tem gente que realmente acredita naquilo, leva a sério a ponto
de abandonar tudo. Isso deveria ter sido falado com mais profundidade. Ou realmente mostrado uma pessoa, ou levado ali a vida. Por exemplo, a Lucy, né? A Lucy conseguiu se salvar. Poderia ter colocado uma personagem que não conseguiu. Para as pessoas conseguirem entender. Porque se eles dizem o seguinte, não é sobre câncer. É sobre você mostrar como o poder da influência pode gerar mal, né? Pode fazer mal ali às pessoas. Então, assim, você devia ter mostrado um resultado, porque um resultado dá um impacto. Então, isso sendo mostrado com tanta vontade como foi feita toda a série, teria sido bem interessante. Então, tiveram cenas ali que eu achei totalmente desnecessárias, coisas que não faziam nem muito sentido e que poderia ter substituído por alguma coisa um pouco mais concreta sobre os efeitos que pode ter na vida de uma pessoa, você seguir algumas pessoas que, enfim, dão dicas, né? Começa com uma dica de saúde, quando você vê, você tá seguindo absolutamente tudo que aquela pessoa faz. E aí é que tá, porque isso não é crime. Então, em tese, isso não é criminoso. O que ela fez não é criminoso. Se você abandonou os seus remédios e você decidiu curar a sua doença com suco, isso é um grandíssimo problema seu. Então, não sendo crime, ela não pode ser responsabilizada por ninguém cair ali num campo de essa pessoa tá passando um produto que esse produto ele não é real, ele não funciona, enfim, não é o que foi vendido e ela vai cair justamente aí. É aí que ela cai, porque eles entram ali como se fosse no controle de defesa do consumidor e dizem o seguinte, você está vendendo um produto e esse produto ele não é eficaz, questionar a eficácia do produto e também a própria, né? Só que eles foram pela forma ali mais fácil de conseguir prendê-la. Isso na vida real, já estou contando aqui para vocês na vida real, porque querendo ou não, a vida dela foi basicamente isso aí. Tá? Tudo isso aí que foi contado na série. Só vou continuar aqui e vou fazer um apontamento outro em relação a Bel, tá? Não os demais. No ano de 2017, em março de 2017, ela vai passar por um julgamento em relação a ter, né, feito esse aplicativo, essa coisa toda, enganado as pessoas como se fosse assim, você enganou o consumidor. Então, a pena dela, na verdade, não é cadeia, é pagar uma multa. Essa multa era 410 mil dólares australianos, que ela disse que ela não tinha condição de pagar. Tudo bem, ela também fala nesse julgamento que quem está pagando o advogado, quem está dando cobertura para tudo é o Clive. E isso é uma coisa muito estranha. Por quê? Também vamos encontrar futuramente viagens, vamos encontrar compras, muitas coisas. Só que depois, aqui em uma fonte é dito que isso foi comprado no cartão do Clive. Então isso é muito estranho. E ela afirma no próprio tribunal, quando ela tá lá, ela precisa dar a versão dela no tribunal, perguntam do Clive, porque querem saber se ele tem algum envolvimento. Ela diz que não, ele não tem envolvimento, mas ele é um bom amigo que paga as coisas para ela, mas começou a agir diferente com ela depois das acusações. Enfim, é muito estranho, não dá para saber se esse cara é comparsa, se teve muito dinheiro que esse cara ajudou a desviar. Realmente, assim, esse não saber parece que criou mais um clima ruim em cima do Clive do que qualquer outra coisa, sendo que na série ele é retratado como um cara super legal que fica preso a ela por causa do filho dela, que enfim, ele não pode ter direito de pai, mas teoricamente é ele que cria. Então as coisas foram ali um pouco mais além. Esse Clive tem alguns pontos ali que eu acredito que futuramente venha a aparecer. Depois, ela teria andado com o Clive por um tempo, eles eram vistos juntos, depois pararam, porque em 2019 ele foi encontrado com uma mulher, ele estava namorando outra mulher. Ela também ninguém sabia o paradeiro, ela teria mudado de nome mais uma vez. É aí que eles vão descobrir que, na verdade, ela tinha alguns nomes que ela já tinha dado, tinha inventado ali algumas identidades, em torno de 5, e que ela era um pouco problemática aí nessa questão de se identificar, não dava para confiar muito bem. E a gente nem sabe o real nome dela, o verdadeiro nome dela, porque eu não sei nem se a mãe dela quis se envolver nisso. A questão é que essa mulher, ela vai ser vista, como eu disse, fazendo compras, viajando para vários lugares, e fazendo compras assim em lugares luxuosos. Ela não reduziu o padrão de vida. Até que eles vão fazer o seguinte, vão falar, bom, ela não está pagando a multa, esses 410, que virou mais de 530 mil dólares australianos por causa de multa e juros. Então eles decidem fazer o seguinte, decidem fazer uma operação na casa dela e recolher tudo que poderia ter valor para ir abatendo ali na dívida dela. Só que quando chega lá não encontram nada de tão significativo, é como se ela tivesse sempre um passo à frente. E eles vão nesse jogo aí todo esse tempo. Até hoje ela não pagou um centavo desse dinheiro que ela teria que ter entregue, enfim. E também não apareceu nas audiências. Ela apareceu em uma audiência, mas nas sentenças ela não apareceu nenhuma vez. Aí é colocado que em 23 de janeiro de 2020,
ela aparece nas redes sociais com uma roupa totalmente ali a caráter mesmo de um grupo, é um grupo etíope, e ela diz que ela foi adotada por esse grupo etíope e que lá ela tinha senso de comunidade, lá ela se sentia em casa, que ela estava ajudando a estruturar aquela comunidade, até que o líder dessa comunidade disse, não, peraí, a gente nem sabia quem ela era. E a gente também não quer essa mulher aqui, porque ela estava totalmente modificada, não dava nem para saber quem ela era, e ela mudou de nome também. E, sinceramente, não deu para ver o filho dela, tá? Não deu para ver o filho dela nessa gravação, enfim. Tava só ela ali usando lenços. Estava mostrando para as pessoas que, não, eu já tô fazendo outro serviço. Ela já estava se reinventando. Seria basicamente isso, mas já rapidinho cortaram. Há mais ou menos um ano atrás, eles teriam parado também ela em um posto de gasolina, alguns jornalistas, e dito para ela, escuta, quando é que tu vai pagar a tua dívida? E ela disse que não era mais para eles constrangerem ela na frente do filho dela, porém ninguém viu esse filho. Que o filho existe, existe, porque existe prova disso, mas onde ele está de fato, aí já não dá para ter certeza. E também tem toda a questão de a última informação que se teve sobre ela foi no ano de 2023 para 2024, quando eles executaram outro mandado lá na casa dela, foram até a casa dela para recolher itens e bens ali para poder também abater essa dívida, e dizem que ela mora no subúrbio de Melbourne atualmente, mas não dá também para ter certeza. Então esse foi teoricamente o fim da história, ou pelo menos o começo do fim, porque se ela for a pessoa que a gente viu ali, né, que a gente conseguiu acompanhar na série, agora com a série não dá pra gente dizer que ela não vai voltar a falar, ou que ela não vai querer dar a opinião dela e tudo mais que acompanha um teatro, né? Um teatro básico, porque isso é bem característico dela. Só que é o seguinte, não para por aí, porque nós temos a Mila, e a Mila também é uma personagem real. Ela existiu, tá? A personagem Mila foi inspirada em uma influenciadora chamada Jessica Einskog, alguma coisa assim, é bem difícil o sobrenome dela. E a Jéssica, de fato, era como a Mila. Ela tinha câncer e ela postava as coisas que ela fazia para lutar contra o câncer. Então, tudo isso ia funcionando desse jeito, ela ia postando as coisas que ela fazia, a rotina de vida, tudo em batalha, nessa batalha que ela estava travando contra o câncer, e ela foi levando isso por vários e vários anos. Ela também tinha uma quantidade muito grande de seguidores, ela levava muito a sério isso que ela fazia, então era para ela realmente ali o jeito que ela ia se curar, ela tinha isso em mente, e por 5 anos parece que deu tudo certo, mas no meio do caminho, antes de completar 5 anos, antes de chegar a 2015, mais precisamente, quem acaba adoecendo é a mãe dela. E a mãe dela é diagnosticada com câncer e decide fazer o tratamento que a filha dela mostrava nas redes sociais e que a filha dela fazia também. E a mãe dela falece. Quando isso acontece, meio que assim, o mundo da Jéssica também ruiu e a Jéssica foi ficando cada vez mais desanimada, até que em 2015 a Jéssica, ela também perde, né, essa batalha. Tem a mãe que teve câncer, tem ela que em 2015, o mesmo ano que a Mila da série perdeu a vida também, e essa influenciadora foi a influenciadora, essa Jéssica, que influenciou a Bel. Do mesmo jeito que na série a Mila é a influenciadora que influencia a Bel. Pelo menos dá ideia para a Bel, porque a Bel acaba superando isso. Isso teria acontecido também em algum grau com essa Jéssica. E também é o seguinte, na vida real, quando a Jéssica morre, acontece igual na série. Acontece um enterro, uma coisa pequena, uma cerimônia íntima, e a Bel de verdade vai na cerimônia dela e chora na cerimônia dela, igualzinho acontece na série. Então tem muita coisa que, assim, por mais que tenham mudado nomes e tudo mais, é muito parecido, tá? Dá pra afirmar que é? Não sei se dá, né? O pessoal da Netflix dissesse, sim, é verdade, é isso aí. Se não, vai ficar no campo aqui das coisas que é aquilo que é óbvio, né? Só mudaram mesmo o nome. E aí eu não sei, às vezes as pessoas, mais uma vez, não querem se expor ou até mesmo não querem pagar nada aí pra, né, contar melhor a história das pessoas. Mas parece que a relação Bel e também a outra era mais ou menos assim. Talvez não tivesse tanta rivalidade como tinha na série, uma coisa tão mais, né, tão pessoal, mas até no enterro ali esteve. Então não dá nem pra gente saber se não teve mesmo, porque às vezes existe também, né, as influenciadoras que não se dão bem, né? Às vezes também em relação a seguidores, essas coisas. Conta-se também que a Bel, ela ganhava muito dinheiro, por exemplo, com suplemento,
com coisas que as pessoas iam dando para ela fazer público. Ela aproveitava a vida dela e também toda a roupagem e tal das mídias sociais dela, e ela fazia muita publicidade, e são publicidades muito caras, essas que envolvem remédios, esses remédios que são os famosos encapsulados, vitamina disso, óleo daquilo, então isso aí dá muito dinheiro. Ela também fazia porque tinha a ver com as terapias dela e vendia bastante, dava retorno, dava resultado, então ela ganhou dinheiro de muitas formas. E ainda não me sai da cabeça que ela podia ter dado os 60 mil dólares para que o garotinho ali, o garotinho Schwartz, fizesse a sua cirurgia, assim, não ia ser tanto dinheiro para ela, sabe? Então é realmente uma pessoa que não merece nenhum tipo de consideração, ela não merece ter a história dela atenuada com de repente uma cena ou outra que a gente até chega a se compadecer um pouco. Ela realmente era uma pessoa que não tinha nenhuma empatia contra o ser humano. Eles chegaram a cogitar no tribunal que ela poderia ter algum distúrbio, alguma doença mental, que é alguma coisa que ninguém diagnosticou e que eles podiam condenar ela a alguma coisa que, né, alguma coisa relacionada a todas essas fraudes, e depois surgiu um documento de que ela tinha algum problema de saúde mental. Então, é possível que ela tenha, tá? É possível que ela tenha porque ela era uma pessoa muito fria, assim, muito fria. Ela não conseguia sentir nada por ninguém, ela só gostava dela mesma, do sucesso dela, dos likes dela, enfim, era tudo o que importava para ela. E tem também o Clive, que é um homem que viveu uma vida muito discreta. O Clive se chama Clive na vida real, que era o companheiro dela. Então ele sempre se manteve, enquanto ela era sempre aparecendo muito, ele estava sempre de segundo plano, exatamente como acontece na série. Ele estava sempre quieto, a vida meio que indecifrável, eles só sabiam que ele trabalhava com TI. E quando perguntaram para ela no tribunal com o que ele trabalhava, ela disse que só sabia dizer que ele trabalhava com TI, que ela também não sabia direito com o que ele trabalhava. E é contado também que muitas coisas que ela comprava, que ela fazia, usava-se o cartão dele. Mas ela não deixou dívida no cartão dele. Então é uma coisa um pouco estranha. Eu acho que essa história do Clive ainda vai vir à tona. Eu acho que ainda pode ser um novo desdobramento aí desse caso, porque ele é uma pessoa misteriosa. Depois ele foi fotografado com 2 mulheres diferentes. Parece que ele não mantém redes sociais assim abertas nem nada. Ele é uma pessoa super reservada, não se pronunciou, não quis se pronunciar, não se pronunciou depois se assistiu, se não assistiu, porque a Charlene vai se pronunciar. A descoberta de tudo de errado em relação a Bel foi a Charlene, que também é Charlene na vida real. E ela diz o seguinte, que na verdade, quando ela contou essa história que ela quis desmascarar, e ela viu que aquelas coisas todas, elas estavam muito erradas e que ela precisava parar, e se não fosse assim, ela não pararia nunca, todo mundo ficou atribuindo ela ser desmascarada a ela, o que também não foi uma coisa muito legal pra ela, porque lembrando, tá, mas a Bel, ela tinha uma base de fãs, não é como se da noite pro dia, todos esses fãs acreditaram nela, teve gente que ficou com ela até o final. Tava tudo provado, que ela não tinha doença nenhuma, que ela não tratava nada e ainda tinha muita gente seguindo e acreditando nela, até que ela foi lá e excluiu várias coisas. Mas até sair esse negócio todo de julgamento, ela ter ali uma condenação, muita gente ainda continuou seguindo ela. Então eu acredito que a Charlene possa até ter sofrido um certo hate aí à época, porque muita gente continua amando ela e ela adorava tudo isso. Então a Charlene diz que essa história ela já é bagunçada, confusa o bastante, não precisavam ter, de repente, ela gostou da forma com que a retrataram, gostou de toda a série, mas ela só disse que poderia ter sido mais ali, rápida, porque ela disse que não tinha necessidade de uma história tão bagunçada, alguém fazer mais alguma bagunça, porque não tinha mais espaço para bagunça nessa história. Eu acho que seria nesse ponto que eu concordo. Acho que eu concordo nesse ponto, talvez ela tenha traduzido melhor o que eu senti. Eu achei que era uma história muito já pesada, bagunçada, para ainda darem uma bagunçada maior. Seria basicamente isso. Concordo com Charlene. Lucy, eu também consegui encontrar que a Lucy era realmente uma seguidora da Bel e que ela acabou se pronunciando também, mas eu não encontrei nada de concreto. Então não posso dizer que a Lucy de fato existiu, o nome dela é esse. Não, a Lucy, ela supostamente foi uma seguidora mesmo da Bel, né? E começou a fazer ali os tratamentos até cair na real e vir toda a parte em que todo mundo soube a verdade, e ela voltou para fazer o tratamento, mas também não tem o resultado desse tratamento, se ela venceu, né, essa batalha. Passa também na série e aconteceu na vida real é que assim, a família, essa família que tinha o garotinho que precisava da cirurgia,
A mãe dizia assim, tem pessoas na rua pedindo exames do meu filho, assim, pessoas que acabaram doando para as campanhas ali que a Abel fazia. Então ela estava passando por toda aquela situação, ela ficou sem a cirurgia, ela foi exposta, então a situação toda foi complicada. E no caso a família Schwartz ficou assim com danos que foram irreparáveis mesmo em relação a Abel. A Abel foi muito covarde, a Abel ela foi muito ruim e ela tinha um filho também, sabe? Por isso que eu digo, ela não tem sentimento, porque senão qualquer pessoa teria tirado esses 60 mil e dado. Para ela era dinheiro de pinga naquela época, ela não precisava desse dinheiro, então ela podia ter dado esse dinheiro para a cirurgia do garotinho. Ela já tinha ganhado talvez o dobro desse dinheiro de doação para o garotinho, não custava ter repassado pelo menos para ele esse valor, sabe? Não é desmerecendo os demais, mas ela usou muito a imagem dele. E aí muitos podem estar se perguntando, tá, mas e a Bel? Você não vai contar a história da Bel? A história da Bel tá contada. Tudo que aconteceu na série aconteceu na vida da Bel. Todas as partes principais, a questão toda de como ela ia desenvolver, como ela teve a ideia, tudo aconteceu daquele jeito. Então, assim, não tem o que contar sobre a vida da Bel. A série contou absolutamente tudo da vida da Bel. Inclusive, existe um livro que foi escrito por esses dois jornalistas. O nome do livro em português, em tradução livre, aí seria mais ou menos A Mulher que Enganou o Mundo. E esse livro foi escrito pelos dois jornalistas que acabaram desmascarando, de fato, a Bel publicamente. E também a questão da entrevista, a entrevista que aconteceu de verdade, vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem assistir. É o seguinte, quando essa entrevista aconteceu no programa 60 Minutos, essa entrevista viralizou em vários lugares do mundo. Isso para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, da capilaridade do trabalho da Bel. Quantas pessoas essa garota acabava ali influenciando com esses tratamentos dela. Peço também para vocês que simpatizaram muito com a personagem da Mila, por exemplo, que não se aborreçam aí, porque eu disse que, na verdade, a Mila não era muito diferente. A Mila, ela tinha a doença, mas ela também escondia a cura, porque, veja, ela tinha, né, todos os problemas dela ali estavam ali, mas ela estava dizendo, ela estava falando como ela estava basicamente controlando no sentido de tá estagnado, não tá acontecendo, não. E ele piorava, porque depois ela passava coisas. Então, ali também tinha uma guerra de ego. Toma cuidado quando vocês clicarem ali naquelas thumbs de se você quiser curar tal coisa, beba isso. Tem pessoas que falam realmente, que estão ali indicando chá, indicando isso. Pode ser até que a pessoa coloque ali um jaleco branco e diz que é médico e tá passando alguma coisa para você de receita natural. E aí você não desconfia de nada e essa pessoa não tem nem como você investigar se a pessoa é ou não médica, e ela também não disse que ela é, ela só aparece com o jaleco branco. Vocês estão conseguindo entender como é fácil, assim, dar essa manipulada, né? Você vai lá, põe o jaleco branco, você tá falando sobre a receita que poderia substituir algum remédio, e a pessoa já acredita uma vez só que você é médica, ela já vai lá, vou na doutora fulana, vou ver se a doutora fulana tem algum vídeo falando sobre isso, ou fez uma postagem falando sobre isso, ou tá falando alguma coisa sobre isso. Essa série ficou um pouquinho maior porque eu quis falar um pouquinho sobre os personagens que eu encontrei, e eu achei que teria necessidade de falar, né, contar a história toda da Bel, e aí eu me senti recontando toda a série de novo, então foi por isso que eu fiz dessa forma. Eu acredito que tenha ficado mais fácil para vocês entenderem. Eu espero ter conseguido passar a informação completa para vocês, tenham conseguido entender. E claro, tá? Aqui não tem tudo, não tem todas as informações, então qualquer informação que vocês queiram colocar, coloquem aqui nos comentários, tá? Se faltou, eu esqueci, qualquer coisa, coloquem aqui, fiquem à vontade. E não adianta corrigir Apple, porque às vezes sai, às vezes não sai. Juro que eu tô treinando isso. Tem palavra que não sai de jeito nenhum, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês, bebês, um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.